Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, donde há de visitar a vida dos mortos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. A tradicional festa de agosto tem sua origem na festa da coroa do Divino do Espírito Santo, uma tradição portuguesa. E aqui em Bom Jesus registra-se o ano de 1859, quando chegaram as relíquias trazidas pelos pioneiros das famílias Borges e Teixeira de Siqueira, de Rio Pomba, Minas Gerais, para a Barra de Pirapitinga, sendo elas o cetro e a coroa que vieram de Portugal. A festa da coroa do Divino do Espírito Santo em Bom Jesus talvez teria iniciado com uma celebração dos pioneiros das famílias Borges e Teixeira de Siqueira na Barra de Pirapitinga no mesmo ano da chegada das relíquias, tendo elas sido levadas para Bom Jesus no ano de 1860. Em nossa primeira capela, cuja padroeira era Santa Rita de Cássia, passando as celebrações a serem realizadas pela matriz do Senhor Bom Jesus a partir de sua fundação em 1862. Uma particularidade marcante é que as comemorações da coroa do Divino do Espírito Santo em Bom Jesus transcorriam no mês de maio, no período de Pentecostes, conforme a tradição litúrgica que originou a festa. A mudança de data do festejo ocorreu possivelmente no ano de 1875, passando a ser celebrada em agosto, para assim coincidir com as vendas da colheita do café, movimentando a economia do arraial com as festas. Bom Jesus de Itabapoana é um dos raros lugares no mundo que celebra os festejos da coroa do Divino do Espírito Santo nessa época do ano. A festa de agosto é composta por símbolos e tradições seculares da fé católica, bem como é importante ressaltar que não se comemora a emancipação política e administrativa de Bom Jesus de Itabapoana no dia 15 de agosto. A data da definitiva emancipação de Bom Jesus é o dia 14 de dezembro, através do decreto 663 de 1938, tendo ainda as datas de 14 de novembro de 1862, decretando a elevação de Arraial à freguesia do Senhor Bom Jesus de Itabapoana, e o dia 25 de dezembro de 1890, que foi a primeira emancipação de Bom Jesus, que durou até 1892. Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, donde há de visitar a vida dos mortos. Padre Antônio Francisco de Melo, o Padre Melo, chegou em Bom Jesus de Itabapoana em 18 de junho de 1899, com a missão de solucionar um problemático impasse fundiário em Bom Jesus. E naquele período, provavelmente, que ele tenha se deparado com os preparativos para a festa religiosa
do Divino do Espírito Santo que ocorreria em agosto, despertando nele a curiosidade pela devoção ao mesmo Divino do Espírito Santo que os açorianos nutrem e pelo fato da festa ser realizada em agosto e não em maio, como se realiza em Portugal e no resto do mundo católico. O hino Alva Pomba foi inserido na celebração por influência de Padre Melo e é entoado desde 1900 na primeira festa da Coroa do Divino do Espírito Santo de Bom Jesus, que foi organizada por ele, que é um hino originado no arquipélago dos Açores, em Portugal, com a denominação Hino do Espírito Santo. E o único lugar do mundo que utiliza esse hino, com o nome Alva Pomba, em uma cadência bem mais lenta que a sua original, é aqui em Bom Jesus, por influência de Padre Melo. Ele também inseriu na programação da festa as procissões que levam as relíquias nas casas dos fiéis. A festa da Coroa do Divino do Espírito Santo era celebrada em 4 dias, iniciando no dia 12 e terminando no dia 15 de agosto, dia da Anunciação de Nossa Senhora. E pelo menos desde 1906 que havia atrações culturais e de entretenimento, conforme registro do jornal Itabapoana em suas edições veiculadas no mês do ano da sua fundação. Padre Melo nutria especial apreço pela festa de agosto. E até estando com a saúde fragilizada em seus últimos dias de vida, ele sempre fez questão de afirmar que mesmo que ele partisse durante a festa, que não se interrompesse sua programação. E ele nos deixou no dia 13 de agosto de 1947, no início da festa de agosto daquele ano, e os organizadores atenderam seu desejo e mantiveram a programação mesmo com seu funeral. Foi a partir de 1948, em homenagem a Padre Melo, que a festa de agosto passou a ser datada oficialmente pela Prefeitura em 3 dias, iniciando no 13 de agosto, em homenagem à despedida do mais influente liderança religiosa, cultural e social de Bom Jesus do Itabapoana. Não se sabe precisamente quando as tradições políticas e sociais foram inseridas na programação
da festa da coroa do Divino Espírito Santo, bem como também não se sabe exatamente quando o nome Festa de Agosto ganhou protagonismo na repercussão dos festejos. Sabe-se através do jornal Itabapoana que era costume social a visita de autoridades de Itapiruna a Bom Jesus durante a festa do Divino. Sobre a programação social, o primeiro grande evento a se tornar uma tradição que durou aproximadamente 3 décadas foi o concurso da Rainha da Festa de Agosto, que arrecadava fundos para o Hospital São Vicente de Paulo, tendo iniciado em meados dos anos 40 e com suas derradeiras edições sendo realizadas até o final dos anos 70. Sobre os atos políticos inseridos durante a festa, a sua programação, temos um vestígio histórico na margem do rio Itabapoana, mais precisamente nas ruínas do bairro Santa Rosa, com a ainda não identificada estrutura contendo as inscrições com a data 15 de agosto de 1914, provavelmente o início da construção da obra, e com o ano de 1919, provavelmente o ano da conclusão do projeto. O que se sabe com propriedade é que a agenda política da Festa de Agosto ganhou impressionante protagonismo a partir do final da década de 40, a partir do ano de 1947, quando Roberto Silveira se elegeu deputado estadual. E mais ainda a partir de 51, quando ele conheceu Ismélia Saad, filha de Merej Rana Saad, o libanês que construiu o Cine Teatro Monte Líbano, ocasião em uma festa de agosto no Baile da Rainha. E até 1960, as festas da cidade ganhavam destaque no noticiário político-social na imprensa nacional, chegando ao ponto do então governador Roberto Silveira transferir a sede do governo do estado do Rio de Janeiro para Bom Jesus de Itabapoana em suas edições nos anos de 59 e 60, tornando sua terra natal em capital fluminense e fazendo com que inúmeros colaboradores do governo e integrantes da imprensa política do estado viessem para Bom Jesus e aqui permanecesse por 3 dias cobrindo a pauta política e se rendendo à terra de hospitalidade. Para se ter uma ideia da dimensão meteórica que foi a trajetória política de Roberto Silveira, entre 1947 e 1961 ele foi deputado estadual por 2 vezes, a primeira como deputado constituinte, secretário de Estado em 2 gestões, vice-governador e governador do estado do Rio de Janeiro, além de ter sido um dos mais influentes quadros do PTB nacional de Getúlio Vargas. E ele sempre se fez presente em Bom Jesus pelos mais variados motivos. E a festa de agosto era a pauta prioritária de sua agenda pessoal e também oficial desde sempre. Tanto que ele conheceu sua esposa em um baile da Rainha da Festa de Agosto. Parece que foi uma transição articulada pelos astros. Quando o Padre Melo nos deixou em 1947, passamos a ter o protagonismo político de Roberto Silveira, projetando a Festa de Agosto a partir desse mesmo ano de 47 até 1960, catapultando a Festa de Agosto em todo o estado e em grandes veículos da imprensa da mídia nacional da época. As tradicionais barraquinhas da Festa de Agosto têm diferentes contextualizações sobre suas origens. Inicialmente, a Festa da Coroa do Divino do Espírito Santo era uma grande quermesse, com os moradores locais montando as barracas de bingos, leilões, comidas típicas e trabalhos manuais com bordados, além de barracas de bebida que se instalavam na parte do arraial onde ocorria a festa profana. Também se reporta a origem das barraquinhas que vendiam novidades na Festa de Agosto já no século XX, atribuindo aos primeiros libaneses que chegaram na década de 1920, que trabalhavam como mascates, que são vendedores ambulantes. E na festa eles armavam barraca para comercializar seus produtos, que eram as novidades que não tinham no comércio local, com os libaneses que chegaram posteriormente, que vieram a se estabelecer de maneira fixa em nosso comércio nas proximidades do cais da Beira-Rio.
Foi a partir de 1962 a Cavil passou a realizar sua exposição agropecuária, sem saber o autor deste documentário se este evento se iniciou na mesma data da festa de agosto ou não. O que se sabe é que durante a maioria absoluta das edições que acompanho desde meados dos anos 80, é que foram raríssimas as ocasiões em que se realizou a Expo Cavil fora da festa de agosto. A Expo Cavil se originou genuinamente como uma feira agropecuária, passando no final dos anos 90 a se diversificar em seus expositores, mas mantendo forte o concurso leiteiro e o concurso de marchas de equinos, associados aos inúmeros empreendimentos e empresas que participam da feira, além de ter se tornado palco dos eventos da cultura de massa junto à festa de agosto há quase 2 décadas. Foi a partir de 1972 passamos a contar com a enriquecedora participação da exposição fotográfica do Foto Real, que se evoluiu junto com as transformações conferidas na festa de agosto ao longo desses 50 anos, passando a mostra fotográfica a ser uma tradicional atrativo da festa, inclusive provocando o campo da memória afetiva de inúmeras famílias borgesoenses quando se promove a campanha publicitária da exposição. Secretário, vamos então anunciar com muito prazer. Também na década de 70, que tivemos a consolidação das grandes apresentações musicais na programação oficial da festa de agosto, que se projetou junto com o crescimento das organizações publicitárias Pereira Campos, a OPPC, que nos contemplou com a marcante voz de Diniz Pereira Campos como locutor oficial da festa durante décadas, bem como seu sócio e irmão Ederli Pereira Campos na locução da exposição da Cavil. Frederico, é isso aí, Frederico. Olha, para falar do Diniz, para mim é sempre um prazer, sempre será um prazer falar dessa rara, desse maestro, desse mestre da comunicação com o Diniz. O Diniz, Frederico, comecei minha carreira com ele exatamente aqui na Praça Governador Portela. Na época eu não tinha noção do que estava acontecendo, mas na verdade era a festa de agosto. A moçada montando o som, esticando aquele fio, entrei no meio, acompanhei, comecei montando o fio. Quando pensou que não já estava envolvido lá com o Diniz, resumindo, passei minha vida, uma boa parte da minha vida ali dentro do PPC. Ali já saí com a minha carteira de habilitação, já saí dirigindo bem, já saí casado. Tudo isso eu agradeço ao mestre da comunicação, que é o Dr. Diniz Pereira Campos. Isso aí, eu também um locutor formado, né?
tendo a oportunidade de ver de perto todos os detalhes do grande mestre, é isso mesmo? Com certeza. E ele é uma pessoa que sempre deu oportunidade, né? Porque para você chegar hoje, você é da imprensa, você sabe, para você chegar hoje num estúdio de rádio, numa sala de fotografia, você tem que ser sindicalizado, é muitos detalhes que é para você chegar àquela profissão. Se eu dependesse disso hoje, provavelmente não ia conseguir ser um apresentador, ser um locutor, ser alguma coisa. Porque eu tive a oportunidade, exatamente uma grande oportunidade que o Diniz me deu, eu aproveitei e hoje eu estou aqui prestando essa justa homenagem ao mestre da comunicação, doutor Diniz Pereira Campos. Embora eu não goste que chame de doutor, mas Diniz, meu respeito contigo vai ser sempre... Na locução ele é mestrado, né? Não, é o melhor, é o melhor. Ele tem que tirar o chapéu para ele, de Bom Jesus até no Rio de Janeiro, ele é o melhor, isso sem dúvida alguma. Portanto, hoje o pessoal vai matar a saudade, né? Vai um pouquinho a voz dele. Isso, daquelas lindas palavras que ele sempre levou às pessoas na abertura, principalmente na abertura da festa de agosto e no encerramento. Foram duas partes, né? Sensacionais que ficaram marcados para sempre. A abertura da festa e o encerramento da festa. O pessoal vinha para, vamos dizer assim, no final, quase que chorar, na verdade. O encerramento era muito foi emocionante mesmo. Para falar de uma pessoa que, puxa vida, é emocionante falar do Diniz. E como é gostoso falar do Diniz. Estamos vivendo a condição de anunciantes. E vamos anunciar a atração que eu tenho certeza vai agradar, o Corre Coxinha! A última e significativa atração inserida na festa de agosto foi a tenda cultural na edição de 2010. Idealizada por Marta Salim, inicialmente ela teve 2 edições no Parque de Exposições da Cavil e passou a ser localizada na Praça Governador Portela. E esta talvez tenha sido a criação mais identificada com a essência e a atmosfera da festa de agosto. Mais ainda, quando ela passou a ser temática a partir de 2017, abrindo espaço para homenagear grandes personagens de nossa história, passada e contemporânea, como as edições que denominaram a tenda como o Dr. Luciano Bastos, de saudosa memória, a tenda cultural Ediniz Pereira Campos, de 2018, e a tenda cultural Elcio Xavier, em 2019. Ficou perdida, a sua luta ainda está de pé, e continua morando e mais em ida, e na vitória nos vivos de fé. Jesus nos dava Ruanda, e da terra de tradição, o teu povo. Em pleno século XXI, a festa de agosto mantém suas tradições seculares, com a festa da coroa do Divino Espírito Santo, que apesar de suspensa por 27 anos, desde 1983 que ela foi retomada e se mostra consolidada mesmo em tempos de pandemia, ao exaltar sua riqueza cultural e celebrar a devoção católica com as mesmas relíquias que aqui chegaram em 1859. As atividades de resgate da memória cultural de Bom Jesus do Itabapoana ganharam protagonismo na programação da festa de agosto, com ela sendo elaborada e organizada em conjunto entre a Prefeitura e os militantes culturais do Espaço Cultural Luciano Basto, Editora Norte Fluminense, Centro de Estudos Portugueses Manuel Inácio da Silveira e Academia Bojesuense de Letras, enriquecendo de forma notável com a pauta cultural da festa. É óbvio que deixei de citar muitos fatos e atrativos que fizeram história na tradicional festa de agosto, que estão na memória daqueles que viveram esses momentos e que absorveram a essência e a atmosfera que faz dela a maior do interior do estado do Rio de Janeiro.
2 e já.
Bravo!